Olá, olá, paz e bem. Aqui é a Ana dos Salus em Caritate e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito da metodologia de catequese. Como talvez alguns de vocês já saibam, existe no site salusemcaritate.com alguns materiais para download que facilitam alguns encontros em grupo ou trabalhos em paralelo com grupos. Exemplo, o plano de vida espiritual, o plano de leitura do catecismo, o plano de leitura bíblica. São os 3 projetos que normalmente eu os indico tanto para a vivência pessoal, então você pode imprimir e realizar os devidos cronogramas sozinho, mas existem alguns coordenadores, catequistas, alguns orientadores que indicam estes cronogramas como um trabalho em paralelo ao que é trabalhado nos grupos, nos encontros locais, nas paróquias e nas dioceses. O material foi feito também para isso. No entanto, houve uma demanda com o tempo de algumas pessoas catequistas me pedindo cronograma de catequese. E eu nunca fiz nada direcionado especificamente a isso, porque eu acredito que existem algumas coisas que precisam ser melhoradas antes. O problema da catequese, como atualmente tem sido reiteradamente falado que precisa voltar ao tema da catequese, que é preciso colocar um olhar atento sobre a catequese, mas nós temos 2 problemas significativos em relação à catequese. Um é, quando nós falamos que falta catequese, é que falta catequese tradicional. Segundo, a metodologia da catequese atual está incorreta. Ela não é uma metodologia que facilita o processo de aprendizado a longo prazo. Então, como eu acredito que o problema não está no cronograma, está na mentalidade a respeito da catequese, na mentalidade de como gerir os membros atuantes nesta área e em outras áreas da igreja, eu acho importante começar por aí, a falar a respeito de metodologia, tomando estas questões como princípio. Então, quando eu falo a respeito da gestão dos membros que atuam nestas áreas, estou falando que a atual forma de gestão da igreja no Brasil, não do Brasil, no Brasil, ela é uma gestão que, na verdade, as pessoas que fazem alguns trabalhos, elas ficam por si mesmas, ela fica meio que jogada. Existem alguns encontros, os cronogramas são feitos naqueles livrinhos de suporte, em alguns momentos da catequese, outros não tem. Eu falo outras instâncias, né? Existem alguns lugares de crisma e perseverança que não têm livros, mas ainda assim não existe o que existe em outros países, que é um comprometimento da estrutura local de diocese e paróquia de fornecer a estes membros treinamento. Um catequista, ele é um professor. Ele precisa ter acesso sobre algumas temáticas, minimamente, para que ele não fique perdido. Existem alguns catequistas que são já professores? Sim, mas mesmo assim é uma área diferente. Por exemplo, se é um professor de ensino infantil, é uma outra área. É preciso dar a estes membros acesso a aula de história da igreja, aula de liturgia, de arquitetura, de arte sacra. Ele precisa ter minimamente aula de teologia e filosofia. Ai, Ana Paula, está exagerando. Não estou exagerando. Não existe uma formação continuada, exigente, programada, metodológica para dar aos catequistas, seja de qual nível for, qual instância de catequese for, as devidas bases para dar catequese. Ele não tem muitas vezes nem para ele, que dirá para passar.
Então, hoje, nós temos uma desenvoltura muito baseada na boa vontade. Só que isso consegue dar conta até certo ponto. É preciso que esses catequistas recebam da própria diocese o suporte para conseguir dar uma boa catequese. E quando eu falo catequese, novamente, estou falando da catequese tradicional. Aqui nós temos já um primeiro ponto. Isso, claro, que serve para outras instâncias de outros membros atuantes. Os músicos, por exemplo, e eu tenho falado isso reiteradamente e vou continuar falando insistentemente, os músicos, os catequistas, membros de pastorais específicas, precisam ter aula com profissionais das áreas que estão atuando. O músico, ele precisa ter aula de música dentro da igreja? Dentro da igreja. Ele precisa ter aula de música sacra. Ele não vai encontrar isso no curso de música que ele fez quando ele tocou violão. Por quê? Porque não era música sacra. Ele precisa ter estas formações a respeito de arte sacra, música sacra, aula de canto na igreja. E é preciso existir uma mudança de mentalidade da própria instância do clero que gerencia isso a esse respeito. Já está mais do que na hora de não levarmos mais as coisas de Deus empurrada com a barriga. Não dá mais para fazer o mínimo que é possível. Para Deus, o melhor. E se existem talentos, cabe à igreja dar a estas pessoas a oportunidade de lapidá-los e aperfeiçoá-los. Não dá para esperar que a pessoa se apresente pronta. E há, claro, membros dentro da própria igreja que possuem bagagem para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu gostaria de começar apontando que é preciso uma mudança de mentalidade, não só do catequista a respeito do próprio cronograma e da aplicabilidade, mas das pessoas que gerenciam, que gerem estas instâncias para mudar a forma como as coisas têm sido realizadas. E delegar as devidas competências aos professores de diversas áreas, algumas coisas que o próprio padre não tem na bagagem. Porque o padre, embora ele tenha recebido uma formação muito boa, vamos supor um padre que tenha mestrado, doutorado, que seja realmente bom, muito bem formado, mesmo assim eu lhe garanto, existem algumas instâncias da qual ele não tem formação e que ele não consegue arcar por formar outras pessoas naquelas áreas. Então, é importante que as igrejas pensem em formar time de formadores para formar catequistas. Muito bem, pontuada esta questão, quero aqui deixar alguns pontos que os catequistas podem já implementar, tentando mudar a própria mentalidade, ou aqueles que são responsáveis por gerenciar estas áreas podem passar aos seus catequistas para tentar já mudar a mentalidade com algumas destas abordagens. O primeiro ponto é preciso ter um cronograma. O cronograma, independente do nível de catequese, ele deve contar mais ou menos com 3 anos. Então, o catequista ele precisa ter, ao menos, o que ele trabalhará no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, um tema geral. E dali, ele desdobra as temáticas por semana. Aqueles livrinhos que são entregues em algumas paróquias, na maior parte das paróquias, eles podem servir como norteadores, principalmente para o primeiro ano. Para o segundo ano, talvez seja necessário mudar um pouco a direção para incluir os ensinamentos catequéticos próprios que esta criança, adolescente e crismando ou jovem adulto deve sair sabendo.
Eu quero que você compreenda que o que eu falarei aqui serve praticamente até grupo de jovens. O primeiro ponto é a respeito da arte sacra. É muito importante, num primeiro ano, que, novamente, essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto tenha acesso à história sagrada. A cada momento, com um determinado aprofundamento. Mas ele tem que revisitar a história sagrada com frequência. Isso não é ruim. Os livrinhos, eles são muito bíblicos. Obviamente que isso não é ruim. No entanto, existem alguns pontos que não está funcionando. Veja bem, quando essa criança abre aquele livrinho e ela vê aqueles desenhos que não estão pintados, nem nada para que ela pinte, e aí a professora fala a respeito de Adão, e depois ela fala de Abraão, Isaac, Jacó, e aí aparece o Moisés que abriu o Mar Vermelho. De certa forma, na mente dessa criança, há uma grande chance dela achar que são personagens que estão muito distantes dela. São histórias como ela escuta a história da Branca de Neve, do Saci Pererê, da Rapunzel. Entra no mundo do fantástico. Isso, neste caso, não é muito bom. É muito bom usar contos, é muito bom usar algumas coisas, de certa forma, do mundo fantástico, em alguns momentos, pode até ser oportuno. Mas no que se refere à história sagrada, é importante que desde a catequese, essa criança receba todas as informações cognitivas de que realmente aquelas pessoas existiram. E principalmente de que ela faz parte da história sagrada. E como é que você faz isso? Através da arte sacra. Porque muita gente acha que vai ter que ficar explicando para as crianças, explicando para o adolescente, reiteradamente, você faz parte da história sagrada. Só isso não funciona, é por isso que não está dando certo a forma de catequese atual. Porque não leva em consideração outros aspectos do armazenamento e entendimento e processo de aprendizado. A arte sacra contribui com isso da seguinte forma. Veja bem, você quer que essa criança adquira um entendimento de que ela faz parte da história sagrada também. E isso supre o primeiro ponto das exigências de catequese, que é identidade. Muito bem, quando nós falamos de catequese, existem 3 pontos que são os objetivos da catequese. Primeiro é gerar identidade, por isso que é importante que ela saiba que ela participa da história sagrada e que ela não tem os personagens da história sagrada como mais alguns personagens do mundo fantástico que ela já conhece pelos contos ou desenhos animados. O segundo ponto é que ela tenha ideais, modelos e exemplos. E o último ponto é que ela já vá adquirindo o entendimento de que ela também tem que evangelizar. Novamente, crianças, adolescentes, jovens adultos, todas as instâncias de catequese priorizam estas 3 realidades. A arte sacra que estou a falar faz uma abordagem da primeira instância, que é a instância de identidade. Nas salas de catequese, e aqui é claro, é importante observar que eu tenho entendimento que algumas paróquias não têm condições e etc. Então, aqui estou falando de uma paróquia mediana. Isso é possível fazer numa paróquia que não é nem tão pobre, mas também não é muito rica. Painéis com arte sacra que remeta aos momentos da história sagrada e esses painéis serem colocados em tamanho considerável, ou seja, a partir de A3, a partir de folha A3, pela sala toda.
Ai, Ana Paula, pode ir montando durante as aulas, à medida que as aulas forem acontecendo? Não. O ideal é que isso já esteja na sala de aula. Colorido, imagens de arte sacra renascentista. O Garofalo tem boas imagens, mas o período do renascentismo é o melhor para esse tipo de abordagem que estou a falar. Por quê? Porque as cores são mais vívidas, as ilustrações são realistas, não são caricatas, não são infantilizadas, e isso é muito importante. Aí, qual é a metodologia adequada? Com um marcador, que também não deve ser infantilizado, o catequista coloca logo acima da imagem que ele falará naquela aula. E as crianças então podem observar, podem tentar descobrir quem é a pessoa da imagem. É importante imagens com bastante detalhes para que elas possam perder algum tempo ali vendo aqueles detalhes. Veja que eu estou salientando a necessidade dela entender que realmente Abraão existiu, Moisés existiu, Adão existiu, que são pessoas, assim como ela é uma pessoa, assim como o papai e a mamãe são pessoas. E que essas imagens devem ser realistas. Isso é porque, durante o processo de aprendizado, nós temos que considerar que essa criança, ela já teve acesso a desenhos animados, a histórias e contos de fadas. Nós, muitas vezes, nos esquecemos, mas a criança, ela tem uma vivência muito encantada com desenhos animados. É algo que, na mente, principalmente da criança, fica no universo daquilo que existe e não existe. Por exemplo, quando você vê uma criança brincando com um cabo de vassoura, ela está brincando que aquilo é um cavalo. Durante a brincadeira, aquilo de fato é um cavalo. Se você por um acaso fala para ela assim, não é um cavalo, ela vai ficar chateada porque você estragou a brincadeira dela. Ela sabe que não é um cavalo. Mas você estragou aquilo que ela estava imaginando na mente dela. No entanto, se porventura aquele cabo de vassoura relincha, ela vai soltar aquele cabo de vassoura e assustar, porque ela sabe que não é um cavalo. O desenho animado, ele tem mais ou menos a mesma função que essa brincadeira com o cabo de vassoura. Existe e não existe. Quando nós apresentamos desenhos de santos e desenhos das histórias bíblicas, corre-se um grande risco de, no armazenamento cerebral dessa criança, ela coloca junto com os desenhos animados. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, a serpente, a maçã, e aconteceu que um dia Moisés bateu no mar, abriu o mar vermelho. Isso na cabeça da criança pode cair na mesma caixinha que a Peppa, o Mickey, sei lá, quais os desenhos que estão, as fadas e todos aqueles desenhos horrorosos que às vezes elas veem na TV. Você não quer isso, eu não quero isso. É preciso que, durante o processo de catequese, ela entenda que é uma pessoa. Moisés foi uma pessoa, Abraão foi uma pessoa. E quando ela vê imagens realistas, existe uma maior chance destas histórias serem guardadas na mesma caixinha da história do vovô, da vovó, da bisa, do papai, da mamãe, porque se relaciona muito com fotos que muitas vezes ela vê nos álbuns, com fotos que ela vê da bisa, do avô pela casa, ou do casamento do papai e da mamãe, se relaciona com coisas que ela sabe que aconteceu e ela não estava lá, mas ela sabe que aconteceu. E isso é uma diferença absurda no processo de catequese. A chance da criança esquecer as histórias é bem menor, porque ela tem uma relação familiar com aquelas histórias bíblicas, da mesma forma que ela tem com as histórias dos membros da família dela. Isso é muito importante, e isso é o que diferencia a construção de identidade.
É muito importante entender que o catequista tem um papel hoje muito, e é por isso que eu sou tão enfática na necessidade de existir um treinamento específico para estes membros, porque o catequista, ele forma uma identidade católica na criança. Às vezes isso já vem de casa, mas raramente. Muitas vezes vem alguma coisa e o catequista precisa ordenar, ou às vezes não vem nada. E assim o catequista tem que formar praticamente uma caixinha com boas memórias a respeito da igreja. Então é muito importante que ela consiga ter um bom relacionamento com a história sagrada. No final desse circuito, com todos os fatos bíblicos que forem acontecendo, muito provavelmente o último será quando nosso Senhor sobe aos céus e envia os discípulos, certo? E aí é muito importante que na maior parte dos livrinhos não se tenha essa informação, mas é importante que o catequista no fim dessa linha, desses painéis, coloque os lugares, um mapa para onde cada um dos apóstolos foi, como é que cada um morreu. Também é oportuno que se coloque no território do Brasil barquinhos, caravelas, para que ela saiba que aquele evangelho chegou até nós pelos portugueses. Ana Paula, mas isso já é exagero. Não, não é exagero. Em algum momento, essa criança na escola vai estudar história e ela precisa correlacionar os assuntos. Ela precisa correlacionar os assuntos. E ela só fará isso se o catequista semear essa semente durante a catequese. Não adianta esperar que venha de outro lugar. Tem que vir da igreja mesmo. Onde ela vai aprender a história da igreja, se não na igreja? É a mesma coisa sobre a arte sacra. Onde ela vai aprender sobre a arte sacra e ter acesso à arte sacra que não na igreja? Tem crianças que nunca vão no museu. Tem criança que nunca terá aula de história com um professor de história adequado. É o mínimo que o catequista pode fazer. É para dar uma aula de história? Obviamente que não. Mas é importante que só diga para ela. E cada apóstolo foi para essa região, essa região, essa região. Pode até colocar o gelo. O outro era muito quente, mais ou menos o clima dos lugares, para elas saberem que cada um foi para um lugar muito diferente, muito distante um do outro. E que chegou até nós porque os portugueses vieram e a gente teve a evangelização. Pronto. Logo depois que isso for colocado no painel, né? Você explicar isso, ela verá uma foto que estará lá desde o primeiro dia, que é tirar uma foto da turma inteira de catequese. Independente da instância, se for uma pré-eucaristia, perseverança, é sempre oportuno essa catequese da história sagrada. A turma inteira, para que ela saiba que ela também faz parte da história sagrada. Que ela está recebendo algo que vem de muitos e muitos anos e que ela está recebendo uma herança. Quando você faz isso, não precisa explicar isso que eu estou falando. Ela vai entender que ela está recebendo algo. Existem algumas coisas que ficam armazenadas como memórias que depois, lá na frente, ela consegue ter mais clareza daquilo. Ainda mais se esse circuito for feito na catequese, depois na perseverança, no crisma e depois quando ela já estiver jovem adulto em algum grupo. Se isso for feito reiteradamente, a capacidade de identidade, de pertencimento aumenta. E ela tem mais consciência gradativamente do quanto ela recebeu de herança. O marcador que eu disse anteriormente para colocar em cada um dos painéis enquanto as aulas vão acontecendo. Então, numa aula fala-se a respeito de Abraão, aí na outra Isaac, na outra Jacó, aí depois Moisés. Em cima um marcador. Esse marcador ele não deve ser infantilizado.
Então evite aquelas coisas de um cara com sorrisinho, uns negócios com pelo, um ursinho. Evite essas coisas. Por que é importante evitar? É interessante que essa criança, se foi feito numa catequese, né? Porque jovens adultos e adolescentes já não têm tanta necessidade disso. Mas é interessante que ela saiba diferenciar a história sagrada do desenho animado, como eu já disse anteriormente, e também de qualquer outra informação que ela receba. É importante que as coisas da igreja tenham cara de coisas de igreja. Que as coisas sagradas tenham cara de coisas sagradas. É muito importante. Então você pode fazer um círculo ou um quadrado, mas é melhor um círculo com aquele papel que pode ser brilhante, laminado. Eu aconselho que seja nas cores litúrgicas. Então, à medida que você vai dando as aulas, se for tempo comum, um marcador verde. Se for tempo da quaresma, um marcador roxo. Não precisa explicar como você vai estar fazendo, como isso será feito praticamente no primeiro ano. Não precisa explicar por que o marcador muda de cor, exceto se a criança reparar. Muito provavelmente ela vai reparar. Por que o marcador mudou? E é uma oportunidade de já ir explicando para ela a questão dos tempos da igreja e o simbolismo de cada uma das cores. O porquê do verde e conduzir um pouco a catequese dentro dessa vivência do tempo que a igreja está vivendo. Não precisa ter longas explicações, mas se a condução for feita, ela já percebe uma ligação entre o marcador de determinada cor, ela vai à missa e os paramentos são daquela cor, e o tempo tem aquele determinado tom, a catequese tem aquele determinado tom, então ela já vai criando uma atmosfera de vida católica. E isso é muito importante. Ela percebe que as coisas dentro da igreja têm um tempo, uma harmonia, tem um ritmo. E isso não precisa ser necessariamente explicado. Ela pode ir recebendo, que a vida católica é um eterno gerúndio, estas informações à medida que as aulas acontecem. Quero dizer com isso que é preciso abolir os desenhos, é preciso abolir coisa de pintar? Claro que não. Obviamente que não. No entanto, se for conduzido dessa forma que estou a falar, ela fará esse desenho não como alguém que pinta a Bela Adormecida, ou a Branca de Neve, ou, sei lá, o bonequinho de chumbo, não como alguém que pinta algo irreal, ou simplesmente um desenho que está ali para ser pintado. Será mais como a criança às vezes faz, o desenho com bonecos de palitinho, às vezes, do papai, da mamãe, da titia, da outra titia, da irmãzinha, do irmãozinho, do vovô, da vovó, e desenha a família inteira e ela. Quando ela estiver pintando aqueles desenhos para pintar, se for feita essa abordagem, ela fará mais ou menos no mesmo lugar que esse desenho da família dela é feito. E isso é o que importa. Você muda a percepção da criança mudando a metodologia. E mudando a metodologia, mudando a forma de ensino, ela realmente aprende. Se ela aprender, ela muda o comportamento. Em relação à própria igreja e a relação dela com a igreja. Isso, claro, que pode ser feito pelos pais em casa. Segundo aspecto extremamente importante, também vinda da educação clássica, leitura em voz alta. É muito importante que se separe de 10 a 20 minutos. Ai, Ana Paula, é muito tempo, a aula tem 1 hora. Acredita em mim. Serão os 20 minutos mais bem empregados da catequese.
para leitura em voz alta. Leitura do quê? Vida dos santos. Ai, mas nós não temos a vida dos santos de uma forma adequada para a criança. Veja bem. Esta leitura em voz alta da vida dos santos também tem metodologia. É muito importante que não termine no mesmo encontro. Ou seja, você falará do mesmo santo por pelo menos 4 encontros. Ou seja, pelo menos um mês, de 3 a 4 aulas. Primeiro apresenta o santo, a vida do santo, no sentido de pai, mãe. E é importante que sejam santos crianças, pelo menos os primeiros. Depois, acontecimentos da vida desse santo. Também pode-se fazer a impressão da imagem desse santo de A3 para cima. Se houver condições, um pequeno circuito de algumas imagens desse santo. Existem algumas imagens lindíssimas na internet com algumas partes, né? Por exemplo, da vida de Santa Teresinha, de alguns santos crianças. Pode-se fazer a impressão disso em A3 para cima, para que a criança conheça uma pessoa. Então, perceba que a catequese passa a ser o conhecimento de diversas pessoas que pertencem a essa grande família chamada Igreja Católica. Ela acompanha a vida deste santo durante um mês. Pode-se fazer entre a primeira parte da aula e a segunda, a parte da leitura em voz alta e da explicação do tema próprio da aula, 3 Ave-Marias e fazer a rogação do santo do mês, para que ela tenha um circuito de aprendizado. Esse circuito de aprendizado tem que ser considerado nas 2 partes da aula. É muito importante revisão. Por isso que não é interessante apresentar um santo a cada aula. A criança não tem memória maturada tão bem para isso. Nem adulto tem, nem adolescente. Então, é muito importante que se faça revisões da história. Na aula passada, nós vimos que, Santa Teresinha fez isso, isso e isso. Agora, vamos ver o que vai acontecer. E aí, você faz a leitura em voz alta dessa parte da vida dela. A mesma coisa na segunda parte da aula, em que será tratado algum tema, por exemplo, da história sagrada. É importante fazer revisões, por isso que eu disse dos painéis. É fácil para a criança fazer a revisão olhando os painéis. E você também, apontando cada um dos painéis com a arte sacra, pode revisar. Revisões são de importância radical e favoreça o ambiente para que a própria criança faça essa repetição. De modo que, quando ela chega numa igreja e ela vê uma imagem similar àquela da história sagrada que a catequista apresentou, ou o papai e a mamãe apresentaram em casa, ela consegue rememorar partes da história, ou às vezes até a história inteira, de tanto que essas repetições aconteceram. O mesmo vale para a vida dos santos, por isso que é importante um santo por mês. Então perceba, num ano se conhece mais ou menos de 10 a 11, né? Considerando aí alguns tempos de férias. Então, dá para se ter um grande leque de santos de conhecimento. E isso supre o segundo ponto dos objetivos da catequese. Ideais, modelos e exemplos. Talvez você esteja se perguntando onde é que entra a doutrina em tudo isso. Já digo. Por ora, os primeiros passos devem ser identidade e gerar senso de modelos e exemplos. Novamente, independente da instância de catequese. Crianças, e aqui me refiro à catequese preparação para a Eucaristia, não pré-catequese. Adolescentes e jovens adultos. Outro ponto importante da leitura em voz alta é que se crie
entre as turmas de catequese de idades distintas uma interação. Então, a turma do Crisma pode ler em voz alta em alguns momentos do ano, não em um momento do ano, em alguns momentos do ano, para a turma de perseverança ou para a turma de catequese. A turma de perseverança pode ler para a turma de catequese e pré-catequese, e a turma de catequese mesmo pode ler para a de pré-catequese, ou seja, os mais velhos leem para os mais novos. Isso gera também uma outra percepção de modelos e de exemplos que ajudam a encorajar a seguir nos caminhos que existem para a preparação na recepção dos sacramentos. Então, quando o da pré-catequese vê o da catequese, ele fica inspirado. O da catequese vê o do Crisma, também fica inspirado. Então, é muito importante que exista esse intercâmbio entre as idades, para que ele também queira ser e um dia também fazer aquilo que o mais velho está fazendo. Isso gera um enriquecimento fantástico entre as próprias idades e até mesmo no próprio conhecimento da vida dos santos, porque o mais velho, que irá fazer a leitura, ele terá que ler em casa, né, se preparar para fazer aquela leitura. Então, ele também se debruçará ali sobre a vida de um santo, para fazer a leitura daquele momento para os menores. Isso enfatiza o comprometimento, incentiva o aspecto último, que é o aspecto da evangelização. Que é a evangelização a não ser contar a história que recebemos dos nossos antepassados a respeito da nossa salvação. Então, você já instiga isso entre as turmas. Então, é importante que o catequista leia, mas é importante também que exista o comprometimento de leitura para os menores dentro das próprias turmas de catequese. A leitura em voz alta, ela incentiva uma série de aspectos para além do conhecimento religioso, que pode gerar vários benefícios educacionais mesmo, e até mesmo vocacionais. Então, não é uma coisa insignificante. Muda muito o ambiente na sala, muda muito a própria percepção da criança a respeito do seu papel na catequese, impulsionada e encorajada, e esse é um aspecto muito importante na catequese, sem atividades lúdicas desnecessárias e brincalhonas demais, mas com atividades que fazem com que ela tenha realmente um mergulho no que realmente importa. Esse é o objetivo de uma metodologia clássica, tradicional de catequese. Alguns pontos que devem ser considerados. A partir do segundo ano, deve-se dar mais importância à doutrina propriamente dita. Então, no primeiro ano, é importante que se dê atenção à história sagrada, novamente, independente da instância da catequese. É importante que se dedique um ano a isso. E o segundo ano e o terceiro ano, que normalmente acontece em boa parte das dioceses, se dedica à doutrina, começando por quem é Deus. Existe uma segunda forma de metodologia que é intercalar estas duas coisas. Então, se fala da história sagrada e depois se apresenta um ponto do catecismo, quem é Deus. Por exemplo, Adão e Eva. Aí, quem é Deus? O que é o pecado? No entanto, eu acredito que essa metodologia intercalada dá melhor resultado na perseverança e no crisma. Na catequese, preparação para a Eucaristia,
É melhor que se siga história sagrada toda, pois as crianças, mesmo já estando na idade da razão, ainda não têm tanta capacidade de mudança de assunto tão rápida, de interligar assuntos. Nós é que temos que fazer essa interligação por elas na maior parte das vezes. É claro que eu estou aqui falando de crianças que não tiveram educação clássica. Alguém que foi criado na educação clássica consegue fazer isso deitada na rede. Mas as crianças da catequese não, pelo excesso de uso de telas, porque não são instigadas à leitura, porque muitas vezes não recebem a catequese mínima em casa. Então é importante que seja algo mais restrito, certo? E que tenha mais ligação em conhecer estas pessoas e mais ligação com a identidade do que necessariamente fazer essas interligações. Mas é um método apropriado. Para perseverança e crisma, se o catequista consegue dar conta e percebe que a turma consegue dar conta, é uma boa forma de método também. Mas o que eu quero frisar aqui é a importância do por onde começar a doutrina. Começa por quem é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque alguns catecismos começam com quem é o homem. O ideal é começar com quem é Deus. Depois, falar a respeito dos que habitam o céu, os anjos. E depois entrar na Trindade. Esta sequência ela é muito importante. O ideal é seguir o caminho que o Papa Pio X fez em seu Catecismo Maior. Se você seguir aquilo, você está bem arranjado, porque é simples, é eficiente, a metodologia funciona, não tem muitos rompantes filosóficos, o que é ótimo, e também possibilita que, a depender da instância de catequese que esteja sendo trabalhado, ou seja, pode ser uma turma de preparação para a Eucaristia mais adiantada, pode ser uma perseverança ou crisma, você pode dar esse livro e a pessoa consegue ler com facilidade. Então, ele é muito bom para fazer a estrutura desse segundo e terceiro ano. Uma coisa importante também, além desse aspecto temporal do que dar em cada ano, é que entre o primeiro e o segundo ano, ou seja, depois de ter passado a história sagrada ou até durante, mas o mais ideal é entre o primeiro e o segundo ano, que exista visitas realizadas nas igrejas da cidade, em que estas crianças possam entrar em contato com aquilo da história sagrada que está ali presente na história da própria cidade delas. E muitas vezes elas verão afrescos e pinturas muito similares àquelas que a catequista mostrou na catequese. E a catequista também pode fazer uma breve ligação do como surgiu aquela igreja, quem fez as pinturas, enfim, uma coisa simples, mas que faz uma ligação daquilo que ela viu na catequese com a cidade em que ela mora. Então, a boa nova do Evangelho chegou até ela e ela percebeu através daqueles painéis, mas também se materializou nas igrejas e nas histórias das igrejas da cidade. Gera um senso de pertencimento, um respeito para com as coisas sagradas, para com os templos, um respeito pela própria história da cidade. Então, gera um lado muito positivo de conservação, de embelezamento, de valoração da história da própria cidade. Não é algo alheio, feito por alguém que ela nunca viu, num tempo que ela não viveu. É também parte da herança que ela recebeu. Também pode ser oportuno que, se possível, se existir, existem algumas cidades que têm isso, que a criança veja alguns artistas. Algumas cidades têm isso com mais facilidade, outras com menos facilidade. Então, se tiver,
Artistas que pintem alguma imagem sacra na frente delas em alguma aula, ou que façam um terço na frente delas durante a aula, ou que faça alguma escultura de madeira, lapide alguma coisa de madeira. Pode ser até mesmo para fazer um presépio no fim do ano, ou alguma coisa para Páscoa. Enfim, é importante que, se possível, ela veja algum artista trabalhando. Por quê? Porque isso também cria um senso de valoração, não só da obra de arte em si, mas do trabalho, da sacralização do trabalho. E isso é passado sem que a criança receba necessariamente informações explícitas a respeito disso. Ela pode ver o artista trabalhando e ele falando que reza enquanto trabalha. Ela tem ali, só por escutar e vê-lo fazer, uma percepção nova a respeito do ofício, do trabalho e, portanto, do ser adulto. Um adulto católico, certo? Então é muito importante também que esse artista seja um artista católico, obviamente, e que consiga passar algo para as crianças com a sua própria presença e o seu trabalho apresentado. Muito bem. Além destes pontos, sobre cronograma, sobre algumas aplicabilidades e reordenamentos de metodologia, existem algumas coisas que podem ser implementadas de acordo com a idade. A partir da perseverança, eu sei que em algumas dioceses não se chama assim, mas é um grupo que existe entre a catequese e o crisma, para que esses pré-adolescentes não fiquem sem fazer nada, enquanto aguardam a idade para o crisma. Algumas coisas podem ser acrescentadas a partir da perseverança. Além dessa questão toda metodológica que eu já falei, é importante que seja apresentado o plano de vida nesse momento. Na catequese, ela muito provavelmente sairá com as orações básicas. Se a catequista for bem sucedida no sentido de ter em casa, na casa desses alunos, pais que incentivem a oração, ela conseguirá até colocar algumas coisas de devocional, no sentido de oração antes das refeições, oferecimento do dia, talvez ela consiga. Mas de modo geral ela não consegue. É sempre importante que, mesmo que não consiga, seja dado um livrinho de orações para a criança, com estas orações. Mas eu acho que não vai adiantar nada. Faça isso, pelo menos. Você não sabe, às vezes o anjo da guarda da criança está trabalhando a 1000 e essa criança é instigada a abrir aquele livrinho todo dia. Então, dê o livro com o nome devocionário, para que ela já saiba, existe um devocionário dentro da igreja. Existe uma ação devocional dentro da igreja, é muito importante. No entanto, pode ser que essa criança ainda fique um pouco solta no que se refere a plano de vida espiritual, obviamente. Então, na perseverança já é uma idade que dá para tentar estruturar isso. O plano de vida espiritual que está disponível para baixar gratuitamente no site, então não tem desculpa, pode ser implementado a partir da perseverança, ok? Mas é claro que se você tiver com um grupo de crisma, um grupo de jovens, um grupo de adultos, obviamente que é muito oportuno que também seja usado, mas pode ser usado a partir da perseverança, é a idade mínima. O cronograma de estudo do catecismo e o cronograma de leitura bíblica são materiais oportunos para os anos do crisma, a partir dos anos do crisma. Então, pessoas mais velhas, obviamente, que também podem fazer uso. Mas a idade mínima é a idade em que ele está no crisma. Como também o crisma tem aí por volta de 2 anos, 3 anos, ou seja, o povo está praticamente fazendo faculdade, né? E a catequese ainda não está dando efeito. Então, no crisma,
que tem também de 2 a 3 anos, é possível trabalhar durante um tempo o catecismo, que é um cronograma que tem duração de 4 meses de estudo do catecismo, com primeiro mês, catecismo de São Pio X, e os outros 3 meses, o catecismo amarelo maior. Por que eu começo o catecismo de São Pio X? Porque as pessoas elas não leem nem gibi. Aí se apresenta um livro com o tamanho de um tijolo, pode ser que esse adolescente fique um pouco assustado. Então é melhor começar com o pequeno. E aí depois os pontos do catecismo são separados em 4 meses. E isso pode ser feito em paralelo com as aulas do Crisma. Também, logo depois, pode ser colocado o plano de leitura bíblica, que é um ano para o Novo Testamento, o outro ano para o Antigo Testamento. Também pode ser feito paralelo com a catequese do Crisma. É claro que o catequista tem que aferir se esses jovens adultos têm plano de vida espiritual, ok. Se não tem, é preferível que faça o plano de vida espiritual e depois coloque um ou outro desses 2 outros planos, o catecismo ou a leitura bíblica, certo? No Crisma também é muito oportuno mapas mentais e que se faça um aprofundamento de história da igreja, o máximo que for possível. Os catequistas podem e devem chamar professores se conhecem, se têm condições de entrar em contato, para que ele possa dar essa aula de história da igreja numa espécie de encontro especial. Não é muito difícil, é possível fazer, porque qual que é o benefício desses aulões de história da igreja? É linha do tempo. Da mesma forma que lá nos painéis de catequese eu falei a respeito da arte, também para gerar uma linha do tempo na cabeça dessa criança, desse adolescente, desse jovem adulto, é importante que ele tenha mais ou menos a linha do tempo na cabeça dele. É para isso que servem esses aulões. Se o catequista tem capacidade de fazer isso e replicar isso, ótimo. Se ele não tem, corra atrás de alguém que tenha. É inadmissível que um crismando saia sem história da igreja. Ai, Ana Paula, que exagero. Não, não é. Como é que um soldado de Cristo vai defender uma coisa que ele nem sabe? Tá defendendo o quê? Ele não tem nem a bagagem. Soldado de nada. Ele precisa saber. Ele precisa receber a herança inteira. E boa parte da nossa herança está na história. Sem pular partes ruins. E também não só se concentrar nela. Por isso eu reitero. Deve ser uma catequese que trate desde a ida dos apóstolos para cada canto, para cada país, o que aconteceu com eles, como é que eles foram martirizados, passando por todos os concílios, as histórias, os relacionamentos da igreja com o governo, os períodos que foram ruins e por que foram ruins, e não se concentrando só neles, passando por eles e chegando assim mais perto do período atual, certo? E não se concentrar só na Idade Média ou só na rebelião de Lutero. Não é para fazer uma história da igreja fragmentada. Tem que ter continuidade para que este catequizando consiga notar os geradores das crises, entende? E os pontos positivos e negativos, as lições com a história. É para isso que a história serve. Ok? Então, pontuei aqui algumas questões. Eu entendo que o catequista não vai conseguir dar conta sozinho de todas essas questões, e é para ser assim mesmo. A catequese precisa ser um objeto de olhar atento, de dedicação, de aperfeiçoamento, mas também de capacidade de solicitar ajudas quando necessário, aprofundamentos quando necessário. E quanto mais esses catequistas forem formados, mais capazes de fazer isso e coisas muito melhores eles serão. É claro que estes apontamentos contam com a capacidade também do catequista de pedir ajuda do padre lá que é mestre em história, né? Ou do mestrando não sei lá da onde,
ou do catequista que ele sabe que tem conhecimento disso, e fazer também uma ligação entre catequistas e professores para enriquecer estas almas. Nós não estamos falando de qualquer coisa, são almas imortais. Muito bem, caso tenham alguma dúvida, estou à disposição, mas deixo abaixo todos os links dos materiais já disponíveis, para que vocês possam aí contemplar e fazer uso dos mesmos, ok? Paz e bem, até a próxima, tchau, tchau.